outras leis. Em São Paulo foi aprovado, um pouco antes da PEC, uma lei pelo então deputado Carlos Bezerra Júnior do PSDB, que prevê o banimento por 10 anos de empresas do estado de São Paulo que forem responsabilizadas por trabalho escravo, responsabilizadas depois de segunda instância. Sim. Então, e aí tem algumas empresas já tramitando, inclusive, com o nome que já foi pedido, né, essa cassação. É interessante porque esses instrumentos, eles são fortes porque eles tentam demover das pessoas que utilizam trabalho escravo para obter lucro fácil, tentam mostrar para elas que pode ser gerado prejuízo, né? Então, agora, por enquanto essas leis não causam um impacto devido, né, o maior impacto é causado seja pela lista suja, Sim. seja pelos processos trabalhistas do Ministério Público do Trabalho, da Justiça do Trabalho, ou o risco de cadeia por parte do Ministério Público Federal e da Justiça Federal. Eu vi uma entrevista que você deu para Brasil de Fato, em que você comenta que não é só caso de polícia, que tem que resolver combater o trabalho análogo à escravidão com a redução da desigualdade, por exemplo. Você tem que combater a desigualdade, você tem que dar meios de sobrevivência mais dignos para os trabalhadores. É dessa forma, talvez, que o combate se torne mais eficiente? A escravidão ela é baseada num tripé, que é ganância, pobreza e impunidade. Você tem que combater a impunidade, isso diz respeito ao que a gente estava falando. Sim. Tem que combater a ganância, também diz respeito ao que a gente estava falando, ou seja, transformar onde há o lucro em prejuízo. Contudo, existe uma parte do tripé que é a questão da pobreza, que precisa ser melhor combatida. É claro que houve uma redução da pobreza extrema no Brasil, até a crise econômica, a última crise, é claro, mas isso é insuficiente. Quando a gente fala de pobreza, o brasileiro acaba entendendo pobreza como falta de dinheiro, falta de renda, mas isso é insuficiente para entender. O professor Amartya Sen, ele, acadêmico, conhecido internacionalmente, ele fala da falta de oportunidades. E aí a falta de condições que fazem com que as pessoas tenham oportunidades de vida. E aí estamos falando do quê? Educação, saúde, transporte, cultura, lazer, moradia, Sim. alimentação, tudo isso adequado para as pessoas. Quando falta isso, as pessoas migram por desalento, por desespero e acabam sendo presa fácil, vulnerável, fora do seu ciclo de proteção para o trabalho escravo. Então a gente precisa garantir qualidade de vida nos locais de tráfico de pessoas, nos locais de aliciamento dessas pessoas para o trabalho escravo. Ele precisa garantir essa mudança. Infelizmente, é aquilo, inclusive, que a ONU recomenda. A ONU criou um protocolo adicional recentemente para tratar do tema e a gente também está engatinhando nisso. No livro a gente fala bastante disso também. Você citou conquistas, então, nesses 20 anos, mas a gente vive num momento político e econômico também bastante ruim. Você acha que a gente pode, talvez, essa situação pode piorar? A gente pode passar a ver mais pessoas, porque a gente só vê, na verdade, as que são resgatadas, né? Porque ainda tem muita gente trabalhando. Sim, claro, nessas condições. Exato. Mas você acha que essa situação, esse cenário pode piorar? Pode. Pode em vários aspectos. Por mais que sejamos críticos às ideologias e ao liberalismo do Atlântico Norte, né, dos Estados Unidos e da Europa, a Europa, principalmente a Europa Ocidental, ela é extremamente sensível, por conta da sua população, ela é sensível à exploração do ser humano. É claro que países como a França, a Alemanha, a Inglaterra são protecionistas do comércio, querem mais ganhar dinheiro, só que você também tem uma sociedade civil forte nesse país que pressiona. Ainda hoje, essa sociedade civil forte nos Estados Unidos e na Europa Ocidental, elas ainda fazem essa pressão. Outros países da América Latina fazem essa pressão, os países do globo, a sociedade civil ela faz essa pressão. Só que o que acontece a partir do momento em que o eixo de poder for transferido, do poder não econômico só, mas do poder simbólico, social, etc., foi transferido para a China, para a Rússia, para a Índia? Essa é uma grande discussão. Sem preconceito a esses países, mas esses valores não são necessariamente os mesmos valores, inclusive a forma de trabalho e de exploração. O filme que ganhou o Oscar... Sim, o American Factory. Exatamente, sugiro para todo mundo assistir esse Sim. documentário, que mostra a diferença entre a produção chinesa e uma produção americana que é muito mais próxima com a produção brasileira. Tipo, a filosofia disso, a questão do tanto de trabalho, do tanto, por exemplo, a gente lutou, o Ocidente, digamos, a parte da Europa Ocidental, lutou durante décadas, né, séculos, pela ideia de 8-8-8, que é 8 horas para trabalhar, 8 para descansar e 8 para qualquer outra coisa. E na China muda esse número de valores, quantidade de horas trabalhadas, quantidade de dias trabalhados, quantidade de tudo trabalhado, por conta de outros valores. A discussão é que
a gente teve sempre diálogos, conseguimos ter diálogos com países da Europa Ocidental com relação à forma como seria feita pressão com relação ao Brasil para a questão do trabalho escravo. Agora, China, Índia, né, em que o problema é exponencialmente maior, eles não vão fazer nenhuma pressão com relação ao governo brasileiro para isso, porque Sim. o problema deles é tão grande ou maior. Então, o problema de mudar esse eixo, as pessoas, não, porque a China é melhor do que os Estados Unidos e tal. O grande problema é que na hora que você mudar isso, o combate ele acaba ficando dificultado. Então, eu acho que a gente caminha para mudar esse eixo e eu não sei o que acontecerá. Não estou falando que a China é um país que apoia o trabalho escravo. Eles também combatem, eles também têm estruturas, mas a questão da responsabilidade social, a questão da pressão da sociedade civil num país em que as liberdades são mais tolhidas, como lá, é muito maior. Essa questão de valores é interessantíssima. Esse daqui é o livro do Leonardo Sakamoto. Você encontra muito mais do que ele disse aqui pra gente, do que ele comentou aqui pra gente. Eu posso fazer até um comentário sobre o Claro. livro? Que é o seguinte, além da... Aí, quando a editora Contexto me chamou para fazer o livro, eles falaram o seguinte, falaram, escreve um livro sobre isso. Aí eu falei o seguinte, ao invés de escrever, eu falei o seguinte, eu vou organizar uma estrutura e vou fazer um encomendar para pessoas dentro e fora do Brasil que eu acho que poderiam contribuir com suas pesquisas, que são bem avançadas, sobre cada tema. Então, ele não é uma coletânea de artigos, mas ele é um livro mesmo de começo ao fim, com uma única narrativa, contando uma única história. Só que aí cada capítulo foi escrito por pessoas diferentes, aí fiz aquela grande edição de 2 anos para ficar com uma cara de uma história única. Maravilha.